BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Prospecção é a etapa que alimenta o funil de vendas com oportunidades qualificadas. E o funil é a forma de chegar com método e métricas, como um contato vira receita. Na prática, tudo começa com a definição do perfil do cliente ideal e critérios de qualificação. Quem vale o esforço, passa pela abordagem, diagnóstico, entende a dor, contexto e urgência, evolui para a construção de proposta de negociação, valor, risco, condições decisores e termina em fechamento e pós-venda, onboarding e expansão. E esse é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Lucas Prado, sócio sênior da MarketStar, Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing Estratégico, em que desde 2008 já participou de mais de 100 projetos de consultoria, treinamentos com foco em planejamento estratégico, gestão de marketing e vendas. Lucas, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Muito bom, Gabriel. Primeiro, obrigado aí. É um prazer estar aqui contigo, né? Participar um pouco, como eu falei, aprender contigo e também falar um pouco de um tema que eu gosto muito, que é vendas, né? Agora, a questão é como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu cheguei até aqui nesse mundo do agro, né? Majoritariamente, que é o que eu trabalho, e ao mesmo tempo também, por que falar de vendas, né? Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, e aí depois a gente pode entrar um pouco nessa questão mais específica, né? E eu só queria, Lucas, deixar um abraço aqui para o nosso amigo em comum, Zambaldi, aí por ter feito a ponte. Eu queria agradecer aí, Zambaldi, pela ponte aí de ter apresentado o Lucas. E, na verdade, eu só chamei o Lucas porque eu quero aprender um monte aqui com ele e eu queria uma consultoria de graça. O Zambaldi, ele é fera, viu? Ele é um amigo muito, muito próximo aí, né? Da minha época de GV. Fiquei 11 anos lá. Que beleza. E foi meu coordenador, né? Foi meu colega, a gente escreveu coisa junto. Então, é uma pessoa que eu gosto demais, assim, né? Então, que bom que ele fez essa ponte aí para a gente poder estar aqui também. É isso aí, Lucas. Você sabe que essa questão de vendas, né? Eu tive um curso quando eu estava lá na GV, a gente deu um curso para um escritório grande, né? Que legal! Foi super legal. E a disciplina foi venda de valor, né? Cara, e aí eu falei, pô, o que eu vou falar? Não entendo nada de direito, né? Não entendo nada do setor jurídico e tal. Mas aí eu tenho uns amigos que estão no setor, né? Que tem escritório e tal. E a gente sempre troca muita ideia, né? E tem um amigo meu, né, o Arthur, ele que sempre fala, cara, você precisa pensar num curso de vendas para advogado. Advogado precisa vender, precisa saber, né, fazer, né, cliente, aquela coisa e tal, né? Porque no final das contas é isso, né? Você está levando um serviço, né? Querendo ou não. Sim. E aí a gente, trocando ideia, eu falei, cara, eu vou preparar uma aula. E eu comecei a entender que tinha muito a ver com o negócio que eu faço, que é consultoria, né? Total. A gente leva serviço, né? E foi muito legal, porque foi um curso para os high potentials lá de um escritório grande que eles têm lá, aspiração a ser sócio. Então, foi um bate-papo bacana, assim, né? Então, cara, vamos trazer um pouco... Eu vou trazer um pouco dessa visão da consultoria, não só do agro, que eu acho que tem muita gente ouvindo aí que não é do agro, né? E que, ao mesmo tempo, também quer aprender um pouquinho. Mas eu falo que, sabendo usar de alguns conceitos, né, que hoje eu aplico muito bem no setor do agro, eu tenho certeza que alguns outros setores se beneficiam muito, né? Sim. Mas eu vou navegar com algumas coisas aqui que eu busquei ao longo da trajetória, tá? E Lucas, queria saber, você era de vendas desde criancinha? Como você era quando pequeno? Você sempre sonhou em trabalhar com marketing e tudo mais? Como que foi isso aí? Cara, você sabe que bom, o meu avô, né? O meu avô ainda vivo, fez 92 anos. Ah, que beleza, cara! Ô, inveja, viu? Tá super bem, por sinal, tá lúcido, né? Trabalhando. Melhor que nós. Tá bem, viu? Tá bem. E ele sempre foi empreendedor, né? Meu avô vem de uma vida muito simples, assim, uma família grande, com, sei lá, 12 irmãos, se eu não me engano. Perdeu o pai muito cedo, né? E foi, como um dos mais velhos, ele foi responsável por ajudar a criar os irmãos mais novos, como era muito comum no passado, né? Sim. Então ele começou a trabalhar desde muito cedo, né? E foi bem sucedido, né? Empreendeu, teve negócios, tal. Então eu sempre cresci nesse ambiente olhando ali para o meu avô, né? E aí, cara, quando eu comecei a pensar o que eu quero fazer da vida, tá, meu pai é médico, né?
E aí, uma coisa que ele falava assim, Lucas, a medicina é muito legal, tal, mas, cara, não se sinta pressionado a fazer medicina, né? Porque é muito comum, às vezes, alguma pessoa que a família lá tem alguém que é médico, né? Tal, a pessoa quer seguir. Mas, então, eu nunca fui pressionado a fazer medicina, né? E também nunca quis. E aí, eu resolvi buscar alguma área que me interessava. Então, eu tinha essa inspiração que era meu avô. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Administração de empresas, né? Me veio à cabeça. Eu sou de Ribeirão Preto. E seu avô empreendia no quê? Cara, meu avô é do comércio, né? Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, né? Terra boa. Então, assim, Ribeirão é uma cidade puro serviço, né? Tem muita questão capital do agronegócio, mas tem muito serviço, né? E então, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava com ele, eu ia na loja, ficava lá, né? Vendo a turma. Então, eu sempre gostei muito dessa relação, né? Cara, e aí, quando foi chegando a hora de decidir o que fazer, né? Eu falei, pô, medicina não, engenharia também não gostava muito, né? Agronomia nem passava na minha cabeça. O negócio, cara, não tinha nenhuma conexão com a minha vida, né? Minha família não tem propriedade, não tem nada. Mas eu gostava do lado da administração. Minha mãe, inclusive, fez administração de empresas, tá? Então tinha uma inspiração ali. E aí, eu sou de Ribeirão tem a FE, né? Tem a USP. E eu falei, cara, acho que eu quero fazer USP, né? Quero fazer FE. Eu tenho um amigo meu, Eduardo, que é muito amigo, hoje mora na Tailândia e tal. Que legal. E a gente sempre cresceu muito junto ali no colegial e tal. E ele queria muito fazer FE, talvez muito mais do que eu, né? Assim, ele ficava botando pilha, vamos fazer. Teve um dia que teve uma portas abertas lá, que a gente brinca, né? Vamos visitar a FE, super. Cara, quando eu fui visitar... É demais isso, né? Né? E aí foi muito bom, né? Eu acabei prestando vestibular em vários lugares, tal, mas acabei passando aqui. E entrei na FES, cara, mas esse é um ponto curioso, assim, porque muita gente que entra no curso de administração já entra sabendo o que é empresa, o que é grande empresa, né? O meu histórico era de empresa pequena, né? Sem processo, sem gestão, sem, sabe, né? Não tinha aquela coisa de entender o que é uma grande corporação, com exceção de um tio meu, né? Que um tio muito próximo também, que fez carreira corporativa, então eu tinha uma visão do que era ser corporativo, mas, cara, não era muito conectado, né? Sim, total. Mas aí na FE foi muito legal, porque eu comecei, durante a faculdade, eu comecei a estagiar na empresa de um tio meu, né? Logo que eu passei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com ele ali, trabalhava meio período no começo, né? Então, porque eu estudava à noite, e aí eu fui trabalhar com esse meu tio. E foi muito bom, porque era uma indústria, até hoje existe, né? E só que pequena, então pouca gente, e bem B2B, né? Ele vende peça para usina de açúcar, né? De etanol. Então, cara, era um mundo que eu sou sobrinho dele, ele me puxava muito para contato com o cliente. Então, comecei a pegar gosto aí por relação com o cliente, né? Mas até então, falei, cara, o que eu quero, eu vou ficar aqui, né? Não tinha plano para ser professor, não tinha plano para ser da Marquestrate, mas tem aí começa a curiosidade da vida, né? Porque a Marquestrate, ela sempre teve uma relação muito forte, né, com a universidade, assim, de buscar talento lá. Alguns dos sócios eram professores, são professores, né, até hoje ali. Isso é sensacional. Buscavam talentos ali dentro. E eu tinha os meus amigos que estagiavam na Marquestrate, né? E, cara, era um estágio muito massa, porque a turma, de fato, aprendia, era desafiado. Imagina, né, uma pessoa com 20 anos falando com um CEO, com uma CEO de empresa. É da hora demais. Debatendo, discutindo. Então, cara, enquanto, às vezes, um estágio ali não deixava nem você sair da sua área, né, de trabalho ali, na Marquestrate a turma já estava voando, assim, né? E aí, bom, eu, resumindo um pouco essa história aqui, eu fiquei toda a faculdade trabalhando com esse meu tio, e ali eu falei, cara, eu vou ficar aqui mesmo, né, vou fazer carreira aqui, já estava, né, ganhando oportunidade, tem 5 anos de faculdade, você já vai se desenvolvendo, então eu trabalhei esses 5 anos, mas aí no último ano, cara, eu precisava melhorar meu inglês, né, porque, cara, inglês é um negócio que, na minha geração, né, não se aprendia em escola bilíngue, tinha isso. Mas hoje ainda, puta, Lucas, no Brasil ainda tá muito fraco, infelizmente. Mas hoje já tem mais recursos, que nem minhas filhas lá, né, uma escola bilíngue, então já começa, na minha época não existia isso, né. Então, pra você ter ideia, eu fui começar a aprender a falar algum inglês, assim, na faculdade, né? E aí eu cheguei no último ano e falei, cara, tá muito ruim. E aí eu não sabia se eu queria ainda prestar trainee, tinha aquela dúvida, né? Porque na minha época, eu formei na década de 2000, então, nessa década era muito forte o trainee, né? Era uma grande opção. E como eu te falei,
os meus amigos, eles entraram na fé já moldados pro trainee, né? Trainee na veia. E aí, assim, cara, eu falei minha mãe, eu preciso aprender inglês, eu quero ficar um tempo fora. E aí, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos, né? Eu fiquei em Boston lá, só fazendo inglês. Pô, cara, onde você foi lá? Eu morei perto da Harvard Square ali. Eu morava e era uma escola de inglês, não vou me lembrar o nome. Embassy? Não era Embassy, né? Não. Daqui a porque pouco... eu estudei na Embassy lá, fiquei lá fazendo o curso lá em Boston. Eu adoro lá, cara, adoro. Foi mal. Não, cara, bom demais. Você ficou há quanto tempo lá? Eu fiquei 2 meses lá e 2 meses em Nova York. Ah, que legal, que legal. Então, e para mim foi muito bom, porque eu fiquei lá esses 2 meses, cidade animal, até hoje, assim, você fala, cara, eu adoro lá, velho. E aí eu, como morava ali, fiquei numa casa, eu dei tanta sorte que eu fiquei na casa de família, que era aquele esquema de casa sim, de família. Sim, eu fiz a mesma coisa, né? Só que eles moravam do lado da escola, cara, do lado. Porra, sensacional. Enquanto tinha gente que estava 2 horas, aquela coisa. E, cara, ele estava muito bem localizado. Não, animal. Você estava com 21 já ou não? Cara, eu tava com acho que 22, eu tava saindo da então você já podia beber lá em Já podia. E foi uma época muito boa, eu fiz bons amigos ali, porque era todo mundo meio que nessa mesma pegada, gente querendo ir pro mercado, mas precisando dar um gás no inglês e tal. Uhum. Eu conheci gente muito legal mesmo, que eu tenho contato até hoje, assim. E aí, no final das contas, fiquei, né, esse tempo lá. E quando eu tava lá, o Beto Fava, me mandou uma mensagem, um e-mail, na época, não tinha WhatsApp e tal. Na verdade, nem foi o Beto, foi uma estagiária do Beto, falando assim, Lucas, aqui acho que era a Vanessa, não me lembro o nome dela agora, Andressa. Ela falou, e o Beto está com um projeto aqui na Markstrat que ele queria te convidar para ser parte do projeto estagiário, né? Que da hora. Cara, e eu estava no último ano da FEA, já engatilhado lá na empresa do meu tio, mas eu tinha esse desejo da Markstrat, né? Falei, pô, turma que foi lá. E eu não sei o quanto você conhece de empresa familiar, mas empresa familiar tem das suas dificuldades, né? Tem muita coisa boa, positiva e tal. Sim. Então, eu já estava ali em alguns momentos entrando em alguns conflitos de ideias com meu tio, eu pensava... Conflito geracional clássico. Cara, eu na fé, aquela coisa, borbulhando. Hoje eu até entendo que talvez eu estava muito rebelde. Deixa eu falar, esse cara aí acabou de chegar, que você está na janelinha. Exato. Mas assim, cara, mas o que eu mais queria era ter a possibilidade de conhecer coisa diferente, né? Assim, então, eu sempre fui muito defensor do método, da teoria, e me fascinava, assim, ver teorias que você fala assim, cara, como é que será que isso de fato funciona, né, numa empresa que tenha aplicação disso? E aí eu topei, na época até conversei com o meu tio, né, ele falou, cara, ele foi muito bacana, porque ele falou uma frase que eu não esqueço até hoje, ele falou, Lucas, na vida você tem que apostar em alguma coisa, né, e quando você escolher, você vai com tudo, né, então assim, não fica, aposta e vai em frente, né. E aí eu escolhi, então eu fiquei naquela época ainda 6 meses trabalhando de manhã com ele e à tarde na Markstrat, e à noite estudava, estava fechando o curso. E aí, então, sempre fazer muita coisa já foi parte da minha vida ali, né? Então, e aí terminou a graduação, eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui na Markstrat. Na época era um projeto de fazer um business plan para uma empresa que o resultado do projeto foi não é viável, não avance, né? A gente falou para o cara não avançar. E foi legal, porque... Nossa, foi bem legal. Difícil, hein? Cara, era uma ideia, era bem inovadora, assim, né? Bem inovadora, diferente. Mas, cara, a gente foi em campo, visitou cliente, que seria cliente possível dessa ideia, né? Entrevistas, tudo. Não vai dar certo, né? Assim, falei, Beto, isso aqui... Aí o Beto, né, veio, né, também trouxe a visão dele. E aí o Beto até brinca que a melhor... herança desse projeto lá fui eu, né? Que o projeto não deu certo, ou seja, não é que não deu certo, o projeto, a recomendação foi não para avançar, mas ok, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fiquei. E aí, o que acontece ali, Gabriel? A Markstrat sempre teve esse DNA de vínculo com proximidade com as universidades, vamos dizer assim, né? Isso é super importante, super legal. Então, todo mundo que estava ali no começo era professor de algum lugar. Uns eram professor da FEA, outros eram professores lá da GV, outros eram professores de faculdades, né, privadas menores, né? Então, cada um tinha um vínculo, e muito foco já no MBA. Quando eu formei, era quase um caminho natural de fazer mestrado, né? Então, meio que eu caí no mestrado. Isso é legal, né? A régua sobe, né, cara? Cara, eu caí no mestrado. Quando eu caí no mestrado,
Eu fiz mestrado na FEA aqui também. Aí foi uma virada de chave, assim, porque aí eu comecei também a ficar um pouco mais velho, né? 23 e tal, comecei a amadurecer. Um pouco mais velho, vai se ferrar, pô. Não, no sentido daquela tô coisa. Usando. Porque a faculdade, cara, eu curti pra caramba, assim, sabe? Eu curti muito mesmo, assim. Eu estudei. Mas com 23 você fez mestrado? Aí eu caí no mestrado. Então, assim, logo que eu caí no mestrado, eu falei assim, cara, comecei a ver um mundo que era assim, pô, dá para estudar mais. E eu comecei a gostar de estudar. Até a graduação, cara, eu nunca fui muito de ler, assim, de pegar. Nunca fui, né? Culturalmente, na minha família e tal. Assim, meu pai lia muito, né? Mas minha mãe nem tanto, tá? Então não tinha aquele hábito de ler. Quando começou na faculdade, eu tinha que ler para passar, senão não ia. Sim. Não tinha chat. Mas, cara, também tem meus pontos, né? Dá pra gente debater um pouquinho sobre isso. Aliás, baita ferramenta, né? Então, assim, cara, eu comecei a pegar gosto, tal, né? Comecei a ler muito e comecei a estudar muito e o mestrado foi muito bom, porque foi uma fase da minha vida que aí foi quando eu dei minha primeira aula. Puta, e aí? E eu dei aula assim, cara, também, de novo, você tá vendo que minha vida ela não foi muito planejada. Assim. Mas é a melhor coisa, cara. Aí eu dei aula, assim, uma amiga minha, que eu conhecia ela do colegial, ela estava 1 ano na minha frente, assim, então ela já estava terminando o mestrado, e aí ela acabou passando para dar aula numa faculdade aqui em Ribeirão, e o coordenador na época falou, como que ela chama? Vou lembrar o nome dela, já vem aqui, e aí ela falou, eu preciso de um professor de negociação, né? Aí, e era o tipo na escola do William Urey, não? Cara, na época veio era professor de negociação, né? Para suprir a cadeira de negociação. E eu, cara, eu tinha feito o meu TCC em negociação. Puta que... Nossa. Caramba, uma escolha bem... Não era nada ortodoxo, assim, né? Cara, por que foi? Né? A FEA ele já aposentou, que depois ele foi meu orientador no doutorado, o professor Dante Martinelli. O Dante Martinelli, depois que você pesquisar aí na internet, você vai ver, ele tem uns 10, 15 livros escritos, né, na área de negociação. Eu já estou precisando agora. Ele é muito bom, muito bom. E quando eu estava lá trabalhando com meu tio, tem uma passagem curiosa, e eu, empresa pequena, então fazia de tudo, estava no financeiro, estava no comercial e tal, e um dia eu puxei um telefone lá, e era um comprador de uma usina, né, querendo falar com o vendedor, tinha uma pessoa que era o vendedor. Só que eu assisti ali, né? Falava, não, pode passar para mim e tal. Aí, não, essa cotação que vocês passam na época, cara, cotação você mandava via fax, né? Não tinha nem e-mail, você pegava lá, mandava o fax para a turma e tal. Aí falou, vocês mandaram essa cotação, tá muito fora, né? E, cara, eu não tinha alçada, Eu sei que a alçada que eu tinha era que não podia dar desconto, né? Não tô falando disso. Não posso, desconto não tem. Se quiser desconto, você tem que falar com o fulano ou com o meu tio, né? Eu não falo, obviamente, né? Falei, você tem que falar com ele e tal. Aí o cara falou, ô Lucas, você é um péssimo negociador, né? Falou assim, pra mim, na lata, né? Não, mas é bom isso. Cara, mas eu tava no segundo ano da faculdade, né? Aí eu falei, cara, fiquei com essa. Falei, pô, péssimo negociador. E na época, eu tinha uns amigos que estavam no último ano e a disciplina de negociação era no último ano. E aí um desses meus, né, desses conhecidos falou assim, cara, tem o livro do Dante, por que você não pega o livro do Dante? Então eu peguei o livro do Dante. Já salvei aqui. Que acho que é o de 97, dele, da Ana Paula Almeida, né? E eu já peguei, né, trouxe, né, já comecei a ler esse livro do Dante, né? Então, cara, eu li esse livro do Dante. É isso mesmo. Depois Negociações e solução de conflitos aqui. Isso, dele e da Ana Paula Almeida. Cara, e aí eu li esse livro, assim, acho que eu li esse livro numa semana, assim, porque eu falei, agora, se eu sou um péssimo negociador, eu vou aprender. Cara, e aí, bom, resumidamente, chegou no último ano, eu tinha que fazer o TCC, eu escolhi o Dante, aí, cara, foi super legal, porque ele me ajudou muito, me deu mais livro para ler, então eu comecei a estudar, e eu vi que tinha uma teoria ali. E aí eu prestei essa vaga lá, voltando então, né, prestei essa vaga nessa faculdade, o coordenador gostou da minha aula, tinha preparado, estudado, aquela coisa e tal, e passei lá e fui dar aula. E, cara, era uma faculdade que, assim, devia ter uns 100 alunos na sala, né, 100 para mais, assim, era muito aluno, muito aluno. Então, imagina, eu com 23 anos, né, entrava na sala de aula
Tinham alunos mais velhos, assim, seus 25, de 25 a 30 também na sala, né? Mas foi uma experiência, Gabriel, muito boa, cara, muito boa, que eu adorei dar aula, adorei, né? E, em paralelo, eu estava trabalhando na consultoria. Então, eu fazia consultoria durante o dia, 2 vezes por semana à noite eu ia dar essa aula, e eu comecei a pegar projeto que tinha que viajar, né? Aí, durante o mestrado, teve um dia que eu estava em São Paulo, cara, a reunião atrasou, tá, eu tinha que dar aula às 7, vim, aquela coisa para Ribeirão, cheguei atrás, né? Cheguei na hora, assim. Aí eu falei, cara, tá errado, né? Porque não vai dar certo, esse negócio sai para lá, vem para cá. Sim. Aí eu cheguei lá pro meu coordenador, falei, ó, eu vou precisar, né, parar aqui. Então parei, né? Parei de dar aula, terminei o mestrado, mas nisso eu já tinha começado a dar algumas aulas de MBA. Uma ou outra, né? Não era uma coisa assim... Lá na GV? Onde que... Ou lá, desculpa, lá na... Onde você deu? Você cara, eu comecei... A primeira aula que eu dei, se eu não me engano, foi numa faculdade de Votuporanga, alguma coisa assim. Ah, pô, legal, cara. E aí foi um amigo que falou, Lucas, tem uma vaga ali, você não quer, né? Precisava dar uma aula de estratégia. Sim. E aí eu fui. Aí, então dei essa aula. Então, você gostava de dar aula, né? Desculpa perguntar. Cara, eu gosto. Não é que eu gostava. Então. Eu gosto, né? Eu gosto muito de dar aula, né? E aí, assim, eu comecei... Para dar aula de MBA nos melhores MBA, você precisa ter experiência, né? Então, eu queria fazer hora, né? Então, assim, cara, onde tinha, qualquer lugar que aparecia, qualquer lugar mesmo, assim, tipo, Brasil afora eu ia. Não importa, tinha que viajar o dia inteiro, à noite e tal, eu ia, né? E começou a ser uma época muito boa, porque eu comecei a pegar essa experiência, mas aí, coincidentemente, o Dante, né, que ainda não era meu orientador do doutorado, porque entre o mestrado e o doutorado eu fiquei 1 ano sem fazer a inscrição ali, né? E aí o Dante, ele me indicou para dar uma aula que ele daria, se eu não me engano, em Uberaba, alguma coisa assim, que ele não podia. E aí eu dei uma boa aula, foi uma boa aula. E aí ele teve um feedback legal, e aí uma outra aula que ele não poderia, aí na época o MBA da Exalc, que lá ele me indicou. E aí eu dei uma boa aula também. Puta, que legal. E, aí, o MBA, bom, naquela época ainda nem era online, né? Era lá presencial mesmo. Tudo presencial, 8 horas. Você foi lá no prédio? Puta, é demais lá, né? Não, super legal, super legal, super legal. O cara que não estava na agronomia, meu amigo. Não, então, pra você ver, pra você ver. E como, aí, olha como são as coincidências da vida. Como eu trabalhava na Markstrat, a gente, de maneira geral, né, tinha ali muito conhecimento prático, muito conhecimento prático. Então, eu levava para as aulas conhecimento prático, aplicado, né, o que é a negociação ali no dia a dia mesmo. Então, essa somatória, e eu comecei a cair muito em coisas de agro. Tanto que a minha primeira aula na fundação, na FGV, foi no MBA de agronegócio, né? Depois que eu fui entrar na EASP. Então, e aí foi isso. Bom, basicamente, eu acabei entrando no doutorado, fazendo meu doutorado em negociação, e aí eu estava sempre dando aula em vendas, estava, né, consultoria na parte de marketing e vendas, e aí não parei mais, né? Então, eu fiquei, em 2014, eu fui para São Paulo, fiquei lá, passei coincidentemente, aí abri um processo seletivo na EASP, né? Aí eu acabei passando no marketing, foi uma época fantástica da vida, assim, então fiquei de 14 a 2025, fiquei 11 anos lá. Aí o Leandro já era meu amigo da época de Markstrat. O Leandro... Guissoni. O Leandro Guissoni passou aqui pelo podcast também, viu? Que teve aqui no canal, escutei o podcast dele. Sou fãzaço dele, cara, brother. Não, o Leandro, cara, é um dos meus melhores amigos, assim, a gente se apoia muito, assim, né? Não, da raiva que ele tá com 40 anos, parece que ele tem 20 e poucos, né? É filho da mãe, viu? Mas o Leandrão é fera, cara. E aí, assim, a gente teve uma época muito boa ali, né, de GV, meio que ele tinha entrado na EASP, acho que há 2 anos, ele entrou em 12 ou 13, não me lembro. E o Leandro, cara, a carreira dele acadêmica, o cara brilhante, assim, né, outstanding. Assim, o cara, não sei quantos casos, Journal of Retailing, cara, o cara é animal, assim, né? E, cara, então, e aí foi uma época muito boa, porque eu casei, fui para São Paulo, morei em São Paulo, dava aula em EASP, os MBAs, cara, cheguei a dar, assim, 20, 25 turmas no ano, imagina, viajando para lá e para cá, e a consultoria bombando, né, época, consultoria super legal. E você não dormia não, velho? Cara, bom, eu não tinha filho, né, então assim... Dá mais. Porque muda, depois que tem filho, muda. Não, é isso.
Então, assim, aí, pô, foi super legal, assim, minha esposa, na época eu casei, minha esposa, né, até hoje a gente tá junto, assim, super parceira. Legal, parabéns. Sempre me apoiou. Cara, em São Paulo a gente meio sozinho, né, não tinha família lá, então a gente curtia, cara. Em São Paulo é loucura, né, você acorda cedo, vai trabalhar até de noite, volta, parece que te contagia, né, um negócio estranho, assim, né, não dá pra explicar. E aí, assim, em 2015 eu voltei para os Estados Unidos, né, que eu tinha esse sonho de fazer um tempo maior lá. Puta da hora. Aí eu morei ali em West Lafayette, que é uma cidade pequenininha, fica perto, do lado de Lafayette, né? Sim. E fica entre Indianápolis e Chicago, é onde fica a Purdue University, que é uma escola super legal de engenharias de maneira geral, né? E eu fiquei 6 meses lá, né? Então, aí depois que eu voltei, terminei o doutorado, e aí minha vida foi meio que se encaixando dessa forma como eu tô hoje, assim, né? Aí, na pandemia, nós voltamos para Ribeirão Preto, tô aqui. Então, cara, bom, acho que eu já falei tanta coisa, né? Mas esse é um pouco da trajetória, né? Cara, mas sua trajetória é sensacional, Lucas, assim, porque conecta com tudo, né, cara? E mostra que a trajetória de cada um não precisa ser linear, não tem nossa, é assim que vai dar certo. Não tem um caminho certo, né, Lucas? Acho que você mostra isso. Não tem. E, cara, indo direto no nosso tema agora, eu queria saber, na sua visão, como que você define o perfil do cliente ideal antes de começar a prospecção? E o que é prospectar? Legal. Bom, então, minha resposta, ela se mistura muito com essa trajetória, assim, tá? Eu vou trazer um pouco... Eu dei aula na FGV, na ESP, na disciplina de vendas, e foi muito legal, porque, cara... Queria te dar aula com você, meu amigo. Não, pô, eu tô aprendendo aqui contigo, mas assim, cara, a gente podemos trocar muita ideia ainda sobre isso. Sim, né? A gente vai. Você se ferrou, porque agora eu vou te encher o saco sempre. Assim é bom. E, cara, e aí teve uma época, eles soltaram o desafio de retomar a disciplina de vendas para graduação como uma eletiva. Talvez eu dei aula de estratégia mercadológica, de marketing mix, dei aula de marketing B2B, né, de key account management, mas essa de vendas talvez foi a disciplina que eu mais gostei. Por que eu estou falando isso? Porque ali era onde eu me forçava a falar menos do agro, né? Porque, apesar de ter aluno que tinha interesse do agronegócio, boa parte dos alunos ali da EASP, eles não têm interesse no agronegócio, né? Então, eu tinha que buscar exemplos que eram exemplos, cara, diferentes e tal. E por que eu estou falando isso? Porque tem um aluno meu, que hoje está também... Esse cara é um cara legal para você trazer no canal aqui depois. É o Thiago, depois eu vou te indicar ele. Pode indicar. Super legal. E hoje ele está numa empresa que é uma consultoria especializada em vendas também e tal. Pô, que legal. E ele veio com uma pergunta, né, me provocando um pouco dessa questão. Ele era muito provocador, assim, e a gente trocava muita ideia sobre quem é o perfil ideal de cliente, ele trazia as teorias, né, que você conhece essa teoria, cara, e é muito curioso, porque por mais que você já leu dezenas de livros, cara, tem coisa que você nunca viu na vida, né? Tem, cara. Aí, isso que é da hora do mestrado e do MBA, velho. Não, são as teorias que a gente não conhece. É animal, mas imagina que tem muito aluno que te traz teoria para você como professor que você nunca viu na vida, né? E aí, cara, eu sempre fui muito sincero. Eu falo, eu nunca ouvi falar, né? Mas eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, era muito comum... É uma merda, né? Era muito comum, assim, o aluno falar... Eu me lembro, um aluno chegou, aquele livro Receita Previsível, sabe? Sim, clássico, sim. Um aluno falou, senhor, você leu esse livro? Eu falei, nunca li. Como você nunca leu? Eu falei, calma. Aí eu li, né? Comprei, vou ler, aí uns 15 dias eu estava pronto para debater com ele. Mas assim... Não, diga lá, fala. O que você achou do livro? Cara, eu achei massa. Acho que ele traz uma pegada e tem muito a ver com essa questão de prospecção, de uso de tecnologia, né? Que é um pouco do que você me perguntou até. Então, e aí veio esse conceito do Ideal Customer Profile, se eu não me engano, né? É isso mesmo, né? E aí, assim, eu falei, cara, deixa eu pesquisar. Então, como eu venho de marketing, eu sempre dei a disciplina de estratégia mercadológica, que é basicamente a primeira parte do livro do Kotler. Assim, né? Então, você vai... É o básico, bem, né? Assim, super legal. Assim, acho que tem que ler. Não é fácil a leitura, mas tem que ler, né? E assim, cara, ali, então, segmentação, mercado-alvo, posicionamento e tal. Aí eu falei, cara, esse negócio tem um quê de segmentação? Mas quando você começa a perceber, é meio que uma adaptação. Você fala, não, peraí, não é... Né? Se você pegar lá, você tem a escolha do mercado-alvo, como a empresa tem, você tem o customer profile, né? O perfil ideal, e você tem também o persona, vamos dizer assim, né? São coisas que
né? Vai misturando tudo, né? Se relacionam, assim. Mas eu gosto desse conceito, por quê? Porque é uma forma legal, primeiro, acho que de olhar para a base de clientes que você tem. Então eu falo assim, se você é uma empresa que já existe, né, e já tem venda, antes de sair pensando, cara, aprende com a sua base de clientes, né? Eu sempre falo, cara. Quem são os seus clientes mais importantes? Qual é o comportamento desses clientes? O que eles compram? Por que eles compram, né? Eu tô numa vibe agora muito influenciado pelo João Branco, lá do McDonald's. Né? Tenho lido os livros dele e tal. Eu não li o novo dele. Os outros eu ainda não li. O Cliente Importa, acho que alguma coisa. Né? O novo eu ainda não li. Mas o Desmarketize-se, né? O De Propósito e o Desmarketize-se. Isso. Pra você ter ideia, o Desmarketize eu comprei 2 vezes. Porque, cara, eu leio muito em avião, né? Muito. Puta, excelente. Você só viaja de manhã, né? Você busca viajar de manhã para ler, né? À noite também, o pessoal, meus vizinhos de cadeiras ficam incomodados porque eu acendo a luz, né? Então, puta, que raiva. Mas você sabe que eu comprei esse livro 2 vezes, porque, cara, eu comprei numa viagem, era uma viagem longa, e aí eu fui lendo, cara, ele, né, descreve bem e tal, fui lendo, e anotando um monte de coisa e tal, e você acredita que na volta eu esqueci o livro na bolsinha, cara? Puta, sorte da aeromoça ou do aeromoço que pegou ali. Quem pegou com vários... eu queria dizer. Aí eu falei, cara, eu preciso terminar de ler esse livro. E faltavam, sei lá, 3 capítulos, né? Aí eu comprei de novo, li, mas eu perdi as minhas notas todas. Né? Puta, você anota em livro também. Tem galera que não anota, eu anoto em tudo, cara. Tem uma galera que tá noiada, anota tudo, com caneta mesmo. Eu assim, né? Livro que eu não uso, depois eu passo para frente, mas, cara... esse também rabiscado, tá? Vai estar rabiscado, assim, para mim é uma ferramenta, né? Livro é uma ferramenta. Concordo. Então, assim, os meus livros são rabiscados, mas eles trazem bons insights, assim. Então, mas por que eu tô falando isso? Porque ele fala muito dessa questão de entender o cliente, de falar com o cliente, de pesquisar o cliente, de escutar o cliente, né? E eu acho que é isso, assim, quem é o seu perfil ideal de cliente? Eu acho que primeiro olhar para a base, né? Olhar para aquilo que você oferta, né? Tem que olhar para o seu segmento-alvo, porque é ali que você vai jogar, e aí você vai traçar o perfil. Mas vai lá. Lucas, eu falo bastante, isso eu perguntando para você mesmo. O que eu falo para o advogado, eu falo, cara, se você tiver, ou contrata alguém para fazer isso, mas pega as últimas propostas, os últimos 4 anos a 6 anos, porque você pega 2 governos, vamos dizer. Você entende mais ou menos como vai. O ideal são 8 anos ali, se teve uma rotatividade de governo, você sabe mais ou menos o tipo de decisão que vai ter. E aí, o que você faz? Vê o escopo das propostas que você mandou, vê aí, busca o CNPJ da galera, vê o mercado, vê quantas vezes foi. Com isso, já vai ter o perfil do cliente ali, meio que você vai ter uma noção do que você foi. Obviamente que é um primeiro, mas é isso, não é? De certa maneira. Você começa a olhar para aquilo que está dando certo. É claro que aí é um ponto, né? Assim, eu falo que tem um desafio de você, primeiro, crescer em espiral, né? Então, assim, cara, eu posso, aí eu vou dar um exemplo lá nosso. A Marquestrat, ela começou muito no defensivo agrícola, o crop protection, que a gente fala. Sim. Né? Então, como são muitos sócios, né? Nós estamos lá em 12 sócios. Vocês são quantas pessoas hoje, desculpa perguntar? Cara, nós estamos em 110, 115. Que beleza, hein, cara? É gente pra caramba. Assim, mas é muito legal, cara. Assim, a empresa, putz, eu tô numa fase muito pró-negócio, assim, sabe? Da hora, velho. Eu teve meus ciclos, assim, eu tava numa fase muito pró-aula, aquela, né, assim, mais mas é importante ter a base. E agora a gente faz um giro lá, a cada 2 anos a gente troca a gestão, e eu acabei de encerrar o meu ciclo lá como gestor, então me aproximei muito do negócio, assim, foi super legal. Então, assim, cara, eu falo muito, então você imagina, quem são as empresas que eu poderia, né, vender coisas ali que tem dores que eu já conheço, respeitando ali, cada sócio, né, muito igual ao escritório de advogado, então cada sócio tem seus clientes, né? Mas aí, por exemplo, cara, começa uma pergunta assim, tá bom, eu sei fazer acesso ao mercado, né? Será que uma empresa de sementes não tem dor de acesso ao mercado? É isso. Tem, né? Será que uma empresa de fertilizantes não tem dor de acesso ao mercado? E aí, é claro, eu não vou chegar, como aconteceu, teve uma época que serviço altos e baixos, né? Quando eu morava em São Paulo, teve uma época que eu falo que a consultoria ela tá sempre a 3, 4 meses de não ter nada, né? Assim, é isso, cara. Nossa. É igual... A água bate na bunda, é horrível.
Você tá sempre a 6 meses de quebrar, né? Aquela coisa assim, você tá... que bom que é uma sensação comum, viu? Não, o projeto tem 3, 4 meses de duração, né? Com É isso. Então, claro, tem um pipeline. Então, você tem que encher o pipeline, né? Você tem sempre. que... Prospecção prospectar. Sempre. E aí, uma vez, Gabriel, nós fomos... Falei, cara, eu sei vender acesso ao mercado, nós fomos fazer uma prospecção fora do agro, cara. Fora do agro. Porque tem um amigo, muito amigo, que era expert da indústria de médico hospitalar, assim, né? Nossa, mas vocês foram, sim. Então, equipamento, ultrassom, aquela imagem, né? E aí, cara, a gente foi, ele marcou uma conversa com o diretor de acesso, assim, um cara super bom, assim, né? Acessível ali, aberto. Cara, foi um papo nota 10. Aí o cara, não, pô, super legal, vocês entendem de acesso. Ele falou, cara, quantos clientes desse setor você já... O seu track record? Nenhum! Aí eu falei, cara, nenhum, né? Nenhum. Aliás, nenhum não dá, né? Então ali foi uma aula, porque assim, cara, a gente começou a entender que talvez um dia, né, se você pegar essas grandes consultorias, assim, você vai ganhando a confiança ali de uma pessoa, e começa muito assim, eu falo que no serviço você tem uma rede de pessoas que confiam no seu serviço. É isso. Então, assim, às vezes o diretor, a diretora de uma empresa que te contratou, sabe que você vai entregar, ela muda para outra empresa. Então, isso é uma coisa importante, assim, né? Você sabe que eu tenho no Excel meu de todas as indicações que eu faço. Daí tem o cliente que eu indiquei, ou para quem que eu indiquei, quem foi o cara que indicou, e depois eu tenho um acompanhamento que eu faço. Pergunto para o cara que eu indiquei, foi bom o serviço desse cara? Deu certo? Ah, não deu certo. Por quê? Ah, o cara não me respondeu, pô, nunca mais indico. E você vai tendo isso, cara, é um valor de mercado absurdo. Não, é absurdo, cara. E assim, e aí aquela coisa, né? Assim, a gente aprende alguns conceitos, networking, né? Você vai aprender networking na vida mesmo. Eu lembro o primeiro congresso que eu fui lá, profissional, acho que eu troquei 2 cartões, né? Frustrante pra caramba, né? Mas aí você começa assim, o que é mais legal, você volta no ano seguinte, né? Você encontra aquelas 2 pessoas que você trocou cartão e você conhece mais 5. Aí você volta no ano seguinte, você encontra lá aquelas 7 pessoas, você conhece mais 20, né? Então é exponencial, cara, né? É um negócio que assim... Mas por que eu tô colocando isso? Então, assim, eu acho que tem que mapear qual é o perfil e você pensar como é que você pode levar o que você faz bem para empresas que podem ter dores parecidas, né? E você vai expandindo, que nem hoje a gente faz bastante trabalho com o mercado de pet, né? Que sentido. Na essência não é agronegócio, né? Porque é muito mais consumer behavior ali, que é o por tomando a decisão para o pet, né? Mas, cara, as dores são muito, assim, é canal de distribuição, é distribuidor. Sim. Então, a gente foi ampliando, eu ainda não fiz o projeto para a empresa de médico hospitalar, né? Mas eu falo que, assim, a nossa prospecção, ela leva muito isso em conta, né? Mas se for fazer o sentido de agro, você começar a pegar um maquinário, você vai lá, depois, para ir para o médico é 2 palitos. Porque cara, daí faz sentido, né? A gente hoje tem... isso, né? Tem maquinário, a gente tá... fica... Tô viajando. Não, tem uma distância ainda, porque... Mas pensa comigo, assim, cara, eu já dei, por exemplo, quando eu estava na GV, eu já dei curso para algumas empresas que eram do setor. Cara, e a solução foi muito boa. É animal. Os setores são semelhantes, você entendeu? O distribuidor... então você pensa assim, vamos pensar assim, quem participa da tomada de decisão, né? Quando você vai pensar na prospecção, dentro do B2B, que aí é bom separar os mundos, né, Gabriel? Você tem o B2C e o B2B. Eu vou falar mais do B2B hoje, tá? Assim, dentro do B2B, você tem lá o que a gente chama de unidade tomadora de decisão, né? Centro de tomada de decisão, que é super, para mim, é super legal, que é quem participa da tomada de decisão, que não é uma pessoa, né? E não é uma área, é um conjunto de pessoas que tomam decisão em empresa, né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, de certa forma, quando você começa a fazer uma prospecção, você precisa entender que cada pessoa que participa dessa decisão tem um papel. E aí, fazendo o gancho lá, por exemplo, o médico, né, ou a médica, é a pessoa que usar o ultrassom, por exemplo. Se essa pessoa não gosta daquela marca, cara, eu já vou ter um problema para convencer o comprador do hospital que aquela marca é boa, né? Então, aí vou trazer para o agronegócio, né? A pessoa que está lá e, de certa forma, está fazendo planejamento agronômico, né, os tratos culturais, se ela fala assim, ó, essa molécula não funciona, esquece, cara, você não vai conseguir entrar ali, né?
Então, essa unidade tomadora de decisão, para mim, ela é um conceito muito importante dentro de vendas. Mapear, e aí é o que você falou, pegar papel, hoje em dia, digital, né? Quem é? É o Gabriel vem de tal empresa, trajetória. E hoje em dia é muito bom, cara, porque você tem rede social. Então, você consegue fazer um track da pessoa, de onde ela vem, que você já mais ou menos já começa a saber como ela pensa, inclusive. Fala, cara, se essa pessoa passou por essa empresa, ela tem mais aversão a risco, menos aversão a risco. Você já começa a entender isso, né? Não, e até de publicação, você vê a faculdade que o cara fez, quem são... Cara, é maravilhoso. Então, é super legal, né? A gente consegue, de alguma forma, amarrar bem, né, essa busca de informação. Por que eu falo assim, hoje, Gabriel, quanto mais preparado você vai para a venda, melhor. Saiu até um report, eu gosto muito de ver os reports da Salesforce, né? Não sei qual é o nome de empresa, nem sei se pode aqui, desculpa. Não, tá? Pode, não, para mim... Mas não significa que eu gosto mais ou menos, é que eu sou empresas que tem coisas legais aí, que, né? Então, tem um report que eles chamam, que é o State of Sales, né? E eles, todo ano, eles soltam essa pesquisa, eu acompanho por estar na área e tal. E esse último que eles soltaram agora tem muito de IA. Até esse é um tema que eu falei para o Leandrão, para a gente olhar um pouco, né? Da hora. Porque tá falando muito do uso de IA na preparação, na automação. Depois eu posso falar um pouquinho disso. Claro, né? Sim. Mas, e aí fala muito sobre planejamento, né? O quanto que as pessoas estão ocupando tempo, os vendedores estão ocupando tempo no planejamento. Porque hoje em dia não dá, eu acho que essa é uma máxima, assim, em vendas complexas, não dá para você sentar na frente de uma pessoa e não estar preparado, cara. Não dá. Eu tô tendo uma aula, assim, do caramba. Eu tô com a minha cabeça... Fazia tempo que eu ficava com a minha cabeça borbulhando, assim. É legal, meu velho. Legal. Eu queria saber, cara, porque vai um pouco de account-based marketing aí, né? Vai. Eu tô viajando. Não, vai total. Tanto que o account, né, a gestão de contas, sim. Grandes contas, assim, é uma coisa que é super... É do B2B, né? Querendo ou não. E aí, quando você faz a gestão de conta, tem muito isso, né? Assim, quem são as pessoas que estão lá dentro? Às vezes você entra numa área da empresa e tem um horizonte, né, dentro dessa empresa para você explorar, você pode as outras áreas. Então, você começa ali, fazendo um serviço aqui. É muito comum no agro, né? Desculpa trazer muito exemplo do agro, porque é o que eu vivo. Cara, não, pelo amor de Deus, fica à vontade, Lucas. Você tem lá, tem a turma dos grãos, né? Mas você tem a turma do HF, que é um outro tipo de cultivo lá, né? Um conjunto de cultivos que são estruturas de venda separadas, estrutura de marketing separadas. Eu até brinquei, semana passada eu dei uma palestra para uma empresa, né? Eu falei, eu conheci a turma da cana, a turma do grão, e não tá. Primeiro trabalho com a turma do HF, super legal, né? Então, por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes você, como fornecedor, tem que entender quais são essas dores que esse seu cliente tem. Como é que eu posso ajudar esse cliente a ser melhor, né? E aí já vou conectar um pouquinho com o tema de IA, né? Que é um tema que eu estou Claro, sim. Se você pegar hoje um gestor de uma grande conta, né? E aí você pode pensar ele tanto nacional quanto global, ele tem que entrar nos calls, né? De divulgação de resultados, se tem capital aberto, por exemplo, né? Para ver o que está acontecendo, para onde essa empresa vai. E para mim, na minha visão, a IA está potencializando algumas atividades. Por exemplo, um gestor de contas, uma gestora de contas, teria que entrar nesse call e ficar fazendo as coisas manuais. Esse exemplo até eu discuti com a amigo essa semana, que a gente estava junto, né? E aí, assim, ele falou, cara, hoje, a IA, você consegue, de alguma forma, agilizar coisas. Então, você bota tudo ali dentro, claro, cada empresa tem a sua política de uso, né? Mas são dados públicos de capital aberto, estão divulgados e tal. Você começa a entender assim, cara, faz um prompt lá, como é que a minha solução se encaixa frente ao momento da situação? Isso. Puta, cara. Não, e outra, cara, uma coisa que eu vejo, por exemplo, isso daqui, só, do podcast. Se fosse uns anos atrás, eu ia me ferrar para fazer um podcast sozinho aqui. Não sozinho, porque tem o editor Marcelinho. Marcelinho, abraço para você, velho, eu te amo. Mas, cara, eu pego isso daqui, eu transcrevo, com base nisso, eu faço cruzamento das entrevistas, consigo ter insight sobre isso, consigo ter bench do mercado. Cara, a informação tá aqui, como você vai fazer isso. É do caramba, cara, é do caramba. Não, eu acho que potencializa demais, viu, Gabriel? Assim, eu acho que hoje em dia, para você, sabe... Só que aí é o ponto que eu volto, assim, eu ainda sou muito fã da base, né? Porque quanto mais base você tem, né? Então, livro, teoria, conceito, né? Mais você dialoga, mais você troca ideia, né? Entre aspas, vamos colocar assim, e mais você potencializa, né? Então, como uma ferramenta de acelerar pensamento, de acelerar análise, cara, é fantástico, né?
Então, por que eu estou trazendo isso? Cara, imagina, você chega muito mais preparado hoje para atender uma conta falando assim, olha, eu tenho aqui uma solução, uma oferta que vai te ajudar nessa dor. Aí o comprador, Gabriel, fala assim, pô, esse cara me entendeu. Porque, por exemplo, é muito comum hoje, né, você perguntar para... Ainda tem, tá? Eu falo que a função vendas ela evoluiu muito, tá? Até se você pegar 50 anos atrás, a pessoa caía em vendas, não era uma profissão. Você caía lá, né? Isso eu estou falando com dados de pesquisas que mostram. Eu já vejo isso em desenvolvimento de negócio, que ainda está, pelo menos está muito no então, começo. Assim, cara, hoje a pessoa fala, eu quero ser vendedor, quero ser diretor comercial, diretora comercial. É uma carreira, né? Bonita. Sim. Então, assim, o que eu vejo, e aí foi evoluindo muito esse papel de vendas e tal, tanto que a teoria do Leandro provocou a gente a escrever um artigo super legal, recente, não sei se ele comentou aqui no podcast, acho que ele, não sei se ele chegou a falar da questão do papel do vendedor ideal lá, né? Não, mas eu vou dar uma pesquisada. Mas esse é um ponto legal, porque outro dia ele compartilhou um outro conteúdo que ele usou esse artigo como pano de fundo, a gente na GV Executivo, não faz muito que legal. Super legal. Vou ler. A gente desafia muito ali o papel do vendedor, né? Essa questão do vendedor consultor. E essa discussão ela começou na sala de aula, porque eu estava aqui dando uma aula no MBA da GV e o Leandro, ele é coordenador, e ele entrou para dar um recado de coordenação. E eu estava dando aula, né? Aí eu estava no meio de um raciocínio, ele não quis me atrapalhar, ele sentou ali e tal, e ficou uns 5 minutos vendo eu falar, né? Aí ele não se aguentou, né? É a cara dele, velho. Cara dele, assim. E começou a me fazer umas perguntas. Falou, Leandrão, vamos... E, cara, depois eu até te passo, assim, se você quiser deixar disponível o link. Eu quero, com certeza, pô. O artigo aí, a gente debateu ali muito isso. A pergunta que ele me fez será que o vendedor consultor é o mais adequado para todas as situações? Né? É uma boa pergunta. E aí... Por que eu estou falando disso? Porque numa visão de B2B, contas complexas, soluções complexas, um tomador de decisão pouco informado, né? Você precisa da venda consultiva. E aí a venda consultiva de verdade, genuína, né? Genuína, que é aquele vendedor que de fato vai mostrar interesse genuíno, que vai estar preparado e que vai te desafiar. Tanto que tem lá aquela teoria recente do Challenge Sales, da venda desafiadora. Sim, clássico. Fala muito nessa linha, de você, de fato, levar informação, os insights, né, de ensinar o cliente e tal. Então, eu vejo muito dessa forma, assim. Hoje, a gestão de contas, para mim, ela é uma gestão de parceria. Você entender a dor e o desafio do seu cliente, ou as dores e desafios, e você levar soluções que, de fato, são assertivas, né, são que se conectam com aquilo que a pessoa está passando. Porque, no fundo, a empresa quer ganhar dinheiro. Então, a minha solução precisa ajudar você a ganhar mais dinheiro. Né? É isso. E aí, aquela coisa, isso agrega valor. Agora, uma relação de um vendedor, de uma vendedora que vai lá simplesmente empurrar produto, cara, isso está fora, não dá mais. Né? As pessoas cansaram, mas ainda tem. Né? Então, essa é uma... Vê as prospecções frias do LinkedIn. E aí, dá para melhorar muito, né? Assim, como é que você... busca, como é que você talvez faz uma abordagem, como é que você talvez traz um assunto que pode ser o assunto que está na cabeça da pessoa, né? Isso muda tudo, cara. Isso muda tudo. Eu acho que e tem um ponto que eu sempre vejo, pelo menos é o que eu uso, cara. Eu sempre tento trazer valor na primeira chance que eu tenho com aquela pessoa. Não estou preocupado se ela vai comprar comigo ou não. Eu sempre trazer um valor para ela e falar, puta, essa pessoa não me conhece e já ganhou alguma coisa de mim, entendeu? Algo que realmente é bom, seja um livro, seja um artigo bom, um convite para um podcast, um convite para evento, tipo... Cara, e ela vai lembrar de você sempre, porque ela fala, pô, conversei com o Gabriel me trouxe uma informação relevante, me trouxe algo que, sabe, me ajudou. Pode até ser, viu, Gabriel, que às vezes a pessoa fala, ó, às vezes o vendedor tá lá, tal, a pessoa que tá na frente dela conhece pra caramba, tal, mas se ela fala assim, pô, esse cara tá conectado, essa pessoa sabe da minha dor, sabe do meu setor, cara, muda tudo. Aí você consegue até entregar algo com até informação. Você fala, cara, por que você não faz isso? Ou usa tal pessoa, quem esse cara escreveu sobre isso, acho que vai matar a sua dor nisso. Exato. Porra, cara. Exato. Eu mando, às vezes, para alguns clientes, alguns são mais próximos, tal, mas assim, cara, eu mando artigo, eu mando texto, sabe? Eu falo, isso aqui acho que vai te interessar. A pessoa às vezes nem responde, mas não tem problema, cara. Eu sei que ela viu, que impactou ela, entendeu? É isso. E muitos respondem, muitos leem e falam, cara, gostei da provocação, você entendeu? É isso. Então, eu acho que hoje a gente tem que buscar ponto de contato relevante, porque ninguém tem tempo, cara. Esse é o ponto. Não, cara.
o tempo está restrito, você não pode perder seu tempo, eu não posso perder o meu, a gente precisa sempre ir para frente, né? Isso tem uma chance só de impressionar a pessoa que não te conhece, cara. É. Prospecção fria, às vezes, não é o melhor caminho, depende, obviamente, do que você está buscando. Mas, Lucas, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você quer deixar algum contato ou mensagem aí final para quem nos acompanha. Caramba, primeiro eu que agradeço, né? Assim, foi um prazerzaço, assim, acho que tem muita coisa para falar, depois deixa passar o tempo, eu volto aqui para falar de outras coisas. Eu já ia te fazer esse convite, cara. Eu falo assim, cara, tem muita coisa para falar, essa é uma área que eu gosto muito, viu, Gabriel? Acho que vendas, hoje, de fato, tem um direcionamento, assim, para a carreira, para quem quiser seguir vendas, para quem quiser crescer em vendas, hoje tem tudo para conseguir fazer uma bela carreira profissional, tá? E eu sou entusiasta, né? Eu acho que assim, a gente consegue sim pensar como atender melhor o cliente, né? Como dar uma atenção genuína, como, né, ter uma relação comercial ali verdadeira. Então, cara, queria agradecer, né? Meu contato ali é sempre meu e-mail da Markstrat, que é difícil, mas eu vou falar, depois você coloca escrito ali. Claro, sim. Lprado, né? lprado@markstrat.com.br. O desafio é escrever lá o Markstrat, mas sem dúvida, assim, estou aberto aí, se alguém quiser entrar em contato, tá à tua disposição. Estou no LinkedIn também, é super fácil me achar, tá? Eu procuro sempre responder. Então, cara, brigadão mais uma vez, foi um prazerzaço, aprendi muito com esse papo aqui também e me senti muito à vontade aqui com você também. Pô, Lucas, fico feliz. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.